Lei 13.467 trouxe um título específico a respeito de danos extrapatrimoniais, pretendendo regulamentar, né, uma série de situações que a gente se depara no dia a dia, de danos, né, dano moral, dano extrapatrimonial. Lá na Lei 13.467, ela já pretendia trazer um rol de bens tutelados, né, de bens jurídicos tutelados, pelo título, né, e ela estabeleceu que seria aquele rol. Esses são os bens jurídicos tutelados. Agora, a MP aumentou esse rol de bens jurídicos tutelados, não obstante, é muito difícil se falar em taxatividade de direitos humanos, né, de bens, de direitos humanos. O que vocês acham a respeito dessa previsão, 223C, né, da Lei 13.467, agora alterado pela medida provisória 808? Uma das coisas mais curiosas sobre a medida provisória é que, primeiramente, ela devolve, né, de certo modo, as prerrogativas do Congresso, né? O Congresso ficou com as suas prerrogativas alijadas durante cerca de 6 meses, quando o Senado da República, né, ao invés de se comportar como uma casa senhorial, né, onde estão a senioridade da sociedade, portanto, aqueles que a experiência já levou a suportar mais refregas, mais tempestades, e que ali se poderia matizar as coisas, não é? Matizar, dar um pouco de experiência, de reviver a tradição humana para saber o que estamos fazendo de tão ruim na lei. Então, de certo modo, o Congresso vai ter essa possibilidade de corrigir essas coisas. E, infelizmente, me parece que, nesse aspecto, né, a tônica tende a ser manter o erro. E qual é o erro fundamental no que tange à proteção à personalidade? É que a Constituição da República, ela tornou a proteção à personalidade o eixo central para o desenvolvimento de todos os objetivos permanentes da sociedade. A sociedade brasileira se comprometeu com uma série de objetivos, né, permanentes e outros transitórios, que estão elencados ali dos artigos 3º da Constituição da República, mas o eixo central de tudo isso por mais que a sociabilidade importe, a condição de dignidade humana é imanente a todos os cidadãos que habitam permanentemente a República Federativa do Brasil. Tentar controlar isso pela legislação é como deter o fluxo, né, do oceano. Não é? Você bota um dique numa praia, a água naturalmente rebate do outro lado. Não é possível deixar o judiciário de olhar para o ser humano que lhe toca, seja ele o empregado, o empregador, a testemunha. Esse fenômeno é próprio da humanidade. Isso é uma tradição humana. E é uma tradição humana que, numa sociedade constitucionalizada, cabe ao Poder Judiciário, né? Então, a despeito de ter feito uma concessão aumentando a lista, você, no fundo, está tocando em algo que é imanente à condição humana. E nós não sabemos como nós vamos nos comportar diante das questões que envolvem a integridade física, psíquica e humana dos seres humanos. Porque isso muda pela sociabilidade. Valores sociais que nós não tínhamos há 20 anos atrás, nós temos hoje, não é? E a própria contaminação que o direito civil foi trazendo para o direito do trabalho só amplia a compreensão de que o cidadão que trabalha tem plena liberdade civil. A Constituição o acompanha. Não há um local para se colocar na tabuleta, na entrada da empresa. Bom, eu acho que a primeira questão que se coloca é a de que um trabalhador é um ser humano. E, sendo ser humano, tem os mesmos direitos humanos dentro ou fora do ambiente de trabalho. Então, a tentativa de se enumerar direitos extrapatrimoniais, né? Direitos tutelados, né? Extrapatrimoniais, eu acho que
poderia sugerir para a sociedade uma sinalização que não que não se verifica na nossa Constituição Federal, porque o princípio da dignidade humana, quer dizer, o fundamento da dignidade humana é fundamento da nossa Constituição. Além disso, todos são iguais perante a lei. Isso é um direito fundamental, né? Então, o trabalhador ele tem tantos direitos morais, né, extrapatrimoniais, quanto qualquer outro cidadão ou cidadã, né? Brasileiro ou brasileira, residente no país, enfim, né? Para além disso, né? Então, o rol não pode ser considerado taxativo de maneira alguma, né? Isso é claramente inconstitucional. Mas, para além disso, quando a gente for pensar em termos de indenização, e eu não sei se a gente já vai tratar disso, pode tratar. É o próximo. Então, também tem uma interpretação que precisa ser feita conforme a Constituição, né? Enfim. Tem duas coisas que me chamam bastante atenção, né, quando eu tenho uma lista que se pretende exaustiva de bens que comportem tutela, né, bens de ordem extrapatrimonial que comportam tutela. A primeira é que, a partir dessa lógica, eu teria que compreender que o ser humano, o trabalhador, ele é uma classe ou uma subclasse de ser humano, né? Ele tem um tratamento não isonômico no momento em que eu faço uma análise de quais são os bens extrapatrimoniais juridicamente tutelados para o cidadão, para a cidadã, né, em outros âmbitos da sua vida, né? Então, a lei parece-me que ela estabelece uma subclasse, né? Não me estranha, né, essa tentativa, porque claramente a lei ela traz, né, é evidente, né, na minha percepção, pelo menos, que a lei ela procura reduzir sobremaneira as possibilidades de ampliação, de progressividade social, né? Ela representa um franco retrocesso social. Então, não seria estranho pensar em limitar os direitos extrapatrimoniais que pudessem receber tutela jurídica. Mas tem um outro aspecto da legislação e da própria medida provisória. A medida provisória não altera nada nesse sentido, apesar de ampliar o rol desses bens juridicamente tutelados, é um aspecto mais de ordem técnica. Enquanto o direito civil contemporâneo, e no caso do direito civil brasileiro, representado pelo Código Civil de 2002, nós temos uma legislação que se forma a partir de conceitos abertos, né, a partir de conceitos amplos ou normas em branco, exatamente para garantir o quê? Para garantir que eu tenha uma normatividade que possa se amoldar às mudanças sociais sem que novas legislações sejam necessárias, né? Então, as mudanças sociais, muitas vezes, elas ocorrem com uma velocidade muito maior do que a capacidade do legislador de produzir uma nova legislação. Então, eu tenho um direito civil que foi pensado nessas mudanças sociais. Então, é um direito civil que foi moldado em cláusulas abertas, em normas em branco, né? E a legislação trabalhista reformada, né, ela parte de uma técnica legislativa absolutamente antiquada, né, que é o estabelecimento de normas de conteúdo fechado. Então, tecnicamente, ela é uma lei antiquada, é uma lei que não está adequada às modernas técnicas legislativas, né? Então, é um outro aspecto também importante e que precisa ser observado. Então, nós temos um discurso de modernização, né, e uma lei que foi formatada em um modelo legislativo absolutamente ultrapassado. O Código Civil, neste aspecto, né, e ele é de 2002, ou seja, ele já está aí com 15 anos, ele se revela tecnicamente muito mais moderno do que a lei e a medida provisória de 2017. Muito bem, eu creio que o que eu penso já foi exaurido aí pelos colegas, mas apenas para reiterar muito rapidamente.
a Constituição Federal elegeu como bens imateriais a honra, a imagem, a autoestima, né? São valores, como bem dito aqui pela colega Ana Paula, que não, impassíveis de elencar de maneira taxativa, de serem contidos numa definição só. Porque as relações sociais são dinâmicas, não é? Isso para o bem e para o mal. Questões até que em algumas épocas podem ser consideradas ofensivas à honra das pessoas, depois podem até ter uma aceitação maior pela sociedade, e o contrário também pode acontecer. Portanto, não é possível que uma lei tenha essa intenção de ser tão fechada de modo a conter, dentro de um limite muito definido, o que seria o dano à honra, à imagem e à autoestima. A Constituição não permite isso. Então, qualquer lei que tenha essa intenção, no meu modo de ver, é inconstitucional. Basta dizer isso aí, da minha parte. Mas a questão, o pano de fundo a respeito de constitucionalidade é justamente que não se deve haver qualquer tipo de tabelamento. Então, o fato, agora, que da MP tentar consertar essa questão, colocando o mesmo critério que é o